E aí, galera, beleza? Eu sou Michel de Biologia aqui para mais uma aula de ecologia agora, para que nós possamos entender como é organizado o grande ecossistema global, a grande esfera de vida, a biosfera, nosso planeta. Nós vamos dividi-lo para que possamos entender melhor os diferentes seres vivos adaptados às diferentes condições ambientais que encontramos. Essa aula não deve ser vista como uma aula para se decorar apenas nomes. Não vai cair no vestibular o que é talassociclo, o que é uma duna, o que é uma taiga, mas vão ser dados a vocês dados, vão ser fornecidos a vocês dados, tabelas, mapas, textos descrevendo esses ambientes e pedindo a vocês que identifiquem. Então, é conhecimento que importa, não simplesmente decoreba. Não é agora quem guarda mais nomes que vai passar, mas quem consegue associar esses nomes às suas funções, reconhecendo principalmente a importância da biologia da conservação, ou seja, preservar esses ambientes para conhecermos a biodiversidade ali adaptada. Nosso primeiro passo é descrever as divisões da biosfera. Mas o que é biosfera? A biosfera, a esfera de vida, é o ambiente biológico onde vivem todos os seres vivos, ou seja, é o nosso planeta. Até que tenhamos prova em contrário, apesar de que eu até acredito que temos vida em outros planetas, devemos existir de tão vasto que é o universo, vamos considerar um único ambiente onde temos comprovação de vida, o planeta Terra. Vamos dividir a biosfera em biociclos. Falamos basicamente em 3 biociclos, 2 aquáticos e 1 terrestre. O biociclo terrestre será conhecido como epinociclo e os biociclos aquáticos serão 2. O biociclo aquático de água doce, rios e lagos e açudes é o liminociclo. E o biociclo marinho, os oceanos, grandes mares, é o talassociclo. Veremos que cada biociclo pode ser dividido em biocoras. Então, por exemplo, o biociclo terrestre tem 4 biocoras: a floresta, a savana, o campo e o deserto. Então, as biocoras seriam subdivisões com características próprias, principalmente determinadas pela cobertura vegetal em cada área. E as biocoras serão divididas nos grandes biomas, que a gente fala tanto na aula de geografia. O que é um bioma? É um grande ecossistema que é determinado, é descrito principalmente pela cobertura vegetal. Então, na biocora floresta, a gente vai ter o bioma floresta tropical, a gente vai ter o bioma floresta temperada, e assim vai. Então, nós temos uma divisão hierárquica. A biosfera dividida em biociclos. O planeta dividido em terrestre, aquático marinho, aquático dulcícola. Cada um desses dividido em biocoras. Então, por exemplo, o biociclo terrestre é dividido em biocora floresta, biocora savana, biocora campo, biocora deserto. E cada biocora divide em biomas. Então, biocora floresta é dividido no bioma floresta tropical, no bioma floresta temperada, e assim vai. Então, nosso primeiro passo é entender que nós vamos dividir para podermos estudar melhor as características peculiares de cada região, de cada ambiente. Pois bem, vamos novamente reforçar. A biosfera vai ser dividida em epinociclo, talassociclo e liminociclo. Ambiente de terra, ambiente de água salgada, ambiente de água doce. Vamos começar pelo epinociclo. A terra, as terras emersas, acima da linha dos mares agora, formam 25%, um quarto da superfície do planeta está agora em terra seca. Nós vamos ter vários biomas no epinociclo. E quais fatores determinam agora as características do bioma e, consequentemente, vão influenciar quais seres vivos encontraremos ali? Nós teremos fatores macroclimáticos a considerar: a umidade do ar, a pluviosidade, o regime de chuvas no período de um ano, a temperatura média, as características do solo, como nutrientes ali presentes, nutrientes minerais, a porosidade do solo, para ver agora se ocorre absorção até o lençol freático ou se vai ficar mais empoçado. Então, os biomas que nós vamos estudar a partir de agora podem ser definidos
como conjuntos de ecossistemas terrestres com fisionomias vegetais características. E quando você fala do cerrado, você fala em árvore retorcida. Você fala da floresta tropical, você fala em grandes árvores com folhas vastas. Por quê? A cobertura vegetal é estática, está lá parada. Então é muito fácil você bater o olho e já analisar os vegetais característicos que estão adaptados àquelas condições macroclimáticas. Ora, podemos dizer agora que a precipitação é determinante, assim como a temperatura, porque a água é essencial para todos os seres vivos e a temperatura favorece o metabolismo enzimático. Então, por exemplo, observando este gráfico, que vai aparecer em questões de vestibular, onde eu tenho um ambiente favorável para a floresta pluvial tropical, quando eu tenho agora o índice pluviométrico anual de 300 a 400 centímetros cúbicos e quando a temperatura média está entre 20 e 30 graus. Mas eu tenho regiões que às vezes não apresentam isso. Por exemplo, se eu pegar agora floresta temperada sazonal, ela é encontrada normalmente uma faixa de temperatura de 10 graus, 9 graus em média, e o índice pluviométrico agora entre 150 e 250 centímetros cúbicos por ano. Ora, nós temos então uma ideia de que temperatura e pluviosidade são determinantes para os seres vivos que conseguirão sobreviver e, consequentemente, se adaptar nos diferentes biomas. Então, você aqui consegue interpretar. Veja que o eixo Y está crescendo de baixo para cima, mas o eixo X está crescendo da direita para a esquerda. Então, você tem aqui menos 10, 0, 10, 20, 30 graus Celsius. Então, tem que tomar cuidado para analisar um gráfico desses, porque ele não vai colocar aqui o nome dos biomas, mas vai perguntar, colocando letras, por exemplo, A, B, C, D, quais são os biomas que eu encontraria nessas regiões. Você tem que ver o índice pluviométrico e a temperatura para cada um. Característica agora para cada bioma. Ora, com isso em mente, nós podemos entender que o ambiente terrestre, o equinociclo, será dividido agora em 6 grandes biomas. É claro que nós teremos alguns ecótones, zonas de transição entre grandes ecossistemas entre biomas, com características peculiares que merecem menção. Então, nós vamos falar agora que temos uma variedade de biomas influenciado pela altitude e pela latitude. Quanto mais você se afasta do Equador na latitude, mais frio vai ficando, mais você se dirige aos polos. E quanto mais alto você vai, também vai ficando mais frio. Então você vai tendo agora tundra, por exemplo, predominante nessa área. Você encontra florestas tropicais mais próximas ao Equador, onde o índice pluviométrico é maior e a temperatura média anual também é mais elevada. Então você começa a ver que existe uma relação entre o clima, a vegetação e a vida animal em cada bioma. Então não basta decorar, você será colocado diante de dados. Olha, temos este ambiente com esse índice pluviométrico, essa característica do solo, esta latitude, qual deve ser o bioma? E aí você deverá interpretar mapas. Não devemos decorar, devemos lembrar agora quais são os grandes biomas que nós encontramos. Nós vamos ver florestas tropicais, veremos desertos, vamos falar da tundra, vamos falar da taiga, nós vamos ver agora, vamos falar sem dúvida da savana, aqui no amarelo, dos grandes biomas e suas variações que encontramos no planeta. Então, por exemplo, para cá, fotinho, a tundra ártica na região do Alasca. Durante o verão, nós vamos observar agora como é muito frio, neve e gelo ocupam boa parte da área. Nós temos pouca luz e energia disponível agora, pela questão da oscilação de horas de luz e sem luz. A vegetação rasteira que sobrevive. Os animais aqui tendem a hibernar ou
terem uma habitação sazonal. Migram para cá no verão, fogem daqui do inverno mais rigoroso. Então, encontramos caribus, lebres, bois almiscarados e lobos nessa área. Vamos do norte na direção do Equador. Vamos encontrar agora a taiga. Tanto a taiga canadense quanto a taiga russa têm características semelhantes. Grande quantidade de coníferas, de pinheiros, árvores que apresentam copa alta e triangular, famoso pinheirinho de Natal. Uma cutícula espessa para evitar desidratação e também ajudar no controle térmico. Pouca luz chegando ao solo, visto que essas grandes árvores com suas copas altas absorvem boa parte da luz. E aqui eu tenho um índice pluviométrico um pouco melhor do que no caso da tundra. Aqui eu vou encontrar cervos, lobos, raposas, esquilos e ursos. Vamos descendo, indo para o sul. Floresta temperada. Nós vamos encontrar agora essas regiões temperadas, aqui em amarelo. Essas florestas nos Estados Unidos, na Europa e na China tem ainda um clima predominantemente frio, mas não tão frio quanto a taiga e a tundra. Já tem um pouco mais de umidade. Apresentam árvores caducifólias, cuja folhagem agora há de se manter. A cutícula espessa continua para evitar a desidratação. E aqui você tem estações bem definidas. Enquanto na taiga e na tundra é praticamente um invernão, o verão é menos pior. Aqui você consegue ter um verão quente, adequado, e um inverno agora, claro, ainda rigoroso, mas bem definido. Você consegue ver bem direitinho onde, em que época que está acontecendo agora o verão, em que época está aparecendo o inverno. As estações aqui, quanto mais você vai para o Equador, melhor é essa delimitação agora dessas estações do ano. Ora, que animais encontraremos aqui? Raposas, linces, leões da montanha, tá? Javalis. Então, o natural do javali agora é nessa região. Então, uma caducifólia é aquela planta agora, só para reforçar, também chamada de caduca ou decídua. Numa certa época do ano ela vai perder as folhas, principalmente quando está mais frio ou quando está sem a chuva. Então aqui a gente vai ter predominância dessas árvores. Floresta tropical, agora já estamos bem próximos do Equador. Você já tem aquele calor com a umidade mais elevada. Uma mata estratificada, em bosque e subbosque, com folhas que se mantêm de grande superfície. Uma floresta latifoliada e perene, com alta pluviosidade, que garante vasta biodiversidade. Você vai ter grande biomassa, diversos nichos ecológicos a serem explorados, e muitas vezes até divisão de microclimas, com variedade agora de temperatura considerável. Nós vamos ver isso no Brasil, no Congo, na África, Bornéu agora, na Ásia e Oceania. Então, as preguiças, as capivaras, as antas, as onças, os macacos e os insetos. Nós temos então a floresta tropical, podendo ser subdividida na floresta amazônica, equatorial e na Mata Atlântica também. Os campos incluiriam agora o cerrado brasileiro e as savanas africanas. A água é um fator limitante. Essa água não está disponível na superfície, pode até estar mais profunda, por isso que as plantas agora são mais esparsas quando arbóreas. Você vai ter predominância de ervas e arbustos com raízes profundas para tentar aproveitar ao máximo agora essa água mais profunda. Índice de luz bem mais elevado, com ventos frequentes, e a umidade agora média ao longo do ano é mais baixa do que nas florestas. Você vai encontrar leões e zebras na África, cuidado, não estou falando que aqui vou encontrar obrigatoriamente isso na savana africana, no cerrado brasileiro. Na savana africana você vai encontrar leões, zebras, búfalos, girafas e antílopes. Perfeito. Nós teremos então os desertos, mas aí tem características peculiares, que na mesma região agora, se você pegar a mesma latitude, você vai encontrar florestas e desertos.
Por que tem deserto aqui, tem floresta ali? Ah, aí entra as influências climáticas. Você está numa região de pouca chuva, índice pluviométrico mais baixo, por influências de massas de ar, o ar fica seco a maior parte do ano, variações térmicas muito elevadas, então de dia você vai ter lá mais de 40 graus à noite, já cai para temperaturas negativas, plantas muito esparsas agora e predominância de cactáceas, que tendem agora a ter adaptações para reter água no interior do corpo, como parênquima agora aquífero, ausência de folhas, espinhos, epiderme agora com cutícula espessa e assim vai. Encontramos aracnídeos como escorpiões, répteis como lagartos e cobras e roedores, todos adaptados a um ambiente bem seco. Pegando agora a fitogeografia brasileira, nós veremos subdivisões desses biomas. Então, a região amazônica, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga, regiões costeiras, incluindo os manguezais, que nós temos, na verdade, por toda a costa brasileira, a região de Mata Atlântica, que reduziu bastante desde a colonização, a Mata de Araucárias e os Campos do Sul. Ora, vamos pensar então, primeiro, no caso da Amazônia, considerando a fitogeografia brasileira especial, região norte. Como já falamos, calor úmido, mata estratificada dividida em camadas, bosque e subbosque, floresta latifoliada e perene, as folhas se mantêm com grande superfície, com adaptações agora para perder água, melhor, sem adaptações para reter água, pode perder água à vontade porque tem bastante água disponível no meio, visto que eu tenho elevada pluviosidade, grande biodiversidade, muita biomassa, variedade de nichos e microclimas. Pegando agora o caso brasileiro em especial, a gente vai ver primatas como o acari branco, mamíferos como as antas, onças e preguiças. A Mata Atlântica, que segue junto ao litoral, tem características semelhantes. É um clima tropical úmido, é uma mata estratificada, só que aqui eu tenho um relevo diferente, declives, uma característica de solo um pouco diferente, um solo mais raso e ácido. Aqui, pela influência do oceano, a brisa do mar agora permite uma elevada transpiração da mata. E aí eu tenho também biodiversidade vasta, grande biomassa, diversos nichos ecológicos disponíveis e também microclimas. E aí encontramos variedades de animais, como os mico-leões, jaguatiricas e pequenos roedores. O cerrado, que é uma variedade do campo, nós teremos agora árvores com paisagens bem heterogêneas. Essas árvores apresentam caule retorcido e raízes profundas. O solo, normalmente próximo à superfície, ele tem agora excesso de alumínio que o torna parcialmente tóxico. Então, as raízes profundas fogem desse alumínio e também permitem agora a obtenção de água no lençol freático. Você tem solo com poucos nutrientes, oligotrófico, ácido, como eu falei, com alumínio agora em excesso. O clima semiúmido, com alternância de períodos de chuva e períodos de seca, elevada luminosidade disponível, ventos agora com grande frequência, grandes bacias hidrográficas, então cuidado, o cerrado não é que ele não tem falta de água, o problema é a distribuição e o acesso a essa água, tem adaptação ao fogo com a casca e com o xilopódio. O fogo ele é comum no cerrado, então cuidado, e tem muitos incêndios criminosos sendo feitos. O fogo para renovação da sucessão ecológica agora no cerrado é comum, mas fogo de grandes áreas, como a gente vê frequentemente, aí é incêndio criminoso, é diferente. E aí tentam justificar os incêndios criminosos com a característica comum do cerrado, que é um erro. Temos ervas, temos arbustos, temos árvores de pequeno porte. Aí encontramos tamanduás, tatus, lobo-guarás, ariranhas e assim vai. No Pantanal, que é irrigado pela bacia do Rio Paraguai, nós temos umidade praticamente o ano inteiro, é chamado de savana estépica, que apresenta características da savana, só que aqui eu tenho uma umidade que se destaca. Nós temos regiões de seca, os corichos, e regiões que enchem com a chuva, as chamadas baías.
Temos praias de lagoas, rios e banhados muito frequentes na região. A matéria orgânica é reciclada por essas correntes. Uma rica vegetação aquática, como a gente pode ver aqui com as vitórias régias típicas da região. E encontramos aqui também ariranhas, crocodilos, capivaras, veados campeiros e variedades de cegonhas. A caatinga agora encontrada na região do semiárido nordestino. É um clima tropical semiárido, com baixo regime de chuvas e de umidade ao longo do ano. Então nós vamos ter um solo pedregoso, com baixa fertilidade, solo também oligotrófico, elevada incidência de radiação solar, já que não tem cobertura vegetal para proteger, uma vegetação esparsa e frequentemente, agora predominantemente, arbustiva. Não vamos encontrar muitas árvores de grande porte. Perdem as folhas em determinada época do ano, como estratégia para não morrerem. Os rios são temporários. As plantas com adaptações a clima seco, como a gente tinha mencionado no deserto, plantas xerófitas, com predomínio das famosas cactáceas. E aí encontramos variedades de animais também, desde onças a tatus. E aí, opa, eu vou aqui. A mata de araucárias, que é encontrado mais ao sul do Brasil, na região do Paraná, Santa Catarina. Clima subtropical, com relevo agora mais elevado, com altitude agora mais elevada. Temperatura de variação extrema, então tem oscilação térmica aqui muito grande, às vezes superior a 10 graus. Não falta água, as chuvas são bem distribuídas, os solos são férteis, a famosa terra roxa predominante nessa área. As árvores são bem espaçadas, com os famosos pinhões, cuidado! Pinhão é a semente comestível da araucária, o pinhão não é um fruto. A araucária é uma gimnosperma, então produz sementes nuas. E o pinhão apresenta um endosperma comestível. O pinhão é uma semente comestível. Essas árvores têm de 25 a 50 metros de altura e têm agora uma grande necessidade de luz para atingir o seu ponto de condensação fótico. São plantas heliófilas ou heliófitas, que têm um ponto de condensação mais elevado. Precisam de muita luz para realizar uma fotossíntese intensa, de modo a compensar com a sua respiração celular. Encontramos desde tucanos a macacos pregos agora e anus distribuídos pela área. Vamos encontrar posteriormente, mais ao sul, os campos sulinos ou pampas gaúchos, com clima subtropical, planícies com predominâncias de ervas como gramíneas, que se adaptaram bem. As árvores e os arbustos são limitados à proximidade dos cursos d'água, solos são férteis e apresentam uma boa distribuição de chuva. O problema é a oscilação térmica, a média de temperatura é mais baixa a altitude que se encontram. E vamos ter aqui desde cães selvagens até pica-paus e veados catingueiros campeiros. Agora temos alguns ambientes peculiares. Os manguezais, que encontramos no litoral, onde principalmente rios chegam ao mar. Você encontra então a mistura da água salgada com água doce, água salobra. Ali o solo é pó e lodoso. As plantas, para conseguirem oxigênio para as raízes, porque as raízes precisam de oxigênio, têm o crescimento agora para cima das raízes, formando essas expansões chamadas de raízes pneumatóforos, raízes respiratórias. E, como o solo agora não é muito firme, as raízes também formam escoras para evitar agora que a planta caia. São berçários de animais, são importantíssimos para diversas espécies aquáticas reproduzirem em meio a essas raízes com oscilação da maré. Muitos acham que é só uma região de solo fedorento, mas não, tem grande importância para a reprodução de diversas espécies, de peixes a moluscos, de crustáceos até equinodermos. As sementes dessas plantas são compridas e pontudas para se enterrarem na lama na baixa do mar e não serem levados facilmente com a maré. Então é como se fosse uma lança que finca agora e garante que a semente vai aderir ali e permitir a germinação. As dunas ficam num ecótone, num ambiente de transição agora, próximo ao litoral. Então você observa, ora, características que parecem nos lembrar, por exemplo, uma caatinga, um solo mais arenoso, mas você também vai ver
uma vegetação arbustiva e até algumas árvores, principalmente coqueiros. Então, é um ambiente de transição. Vamos encontrar tanto características agora de um solo, de um ambiente, perdão, mais seco, quanto de um ambiente mais úmido. A Mata dos Cocais é um outro exemplo desse. Também um ecótone entre a região amazônica e a região agora da Caatinga e do Cerrado, também com características intermediárias. Fechamos aqui o epinociclo, ambiente terrestre. Vamos passar ao talassociclo, que é o ambiente de água salgada. Os oceanos, os mares, ocupam 75% da superfície terrestre. E o que vai influenciar a diversidade da vida? A luz, até onde a luz vai, já que a luz permitirá a fotossíntese dos produtores das cadeias alimentares, a temperatura, a salinidade, em média de 3,5%, mas pode oscilar. A pressão, quanto mais ao fundo você vai, maior a pressão da coluna d'água aplicada sobre o corpo do organismo. A disponibilidade de oxigênio e as correntezas. Você pode ter correntes quentes, correntes frias, correntes agora que arrastam os seres vivos e correntes mais fracas que eles conseguem nadar contra. Então, primeiramente, como organizamos os seres vivos agora no talassociclo? Vamos dividi-los agora em seres planctônicos, nectônicos e bentônicos. Seres planctônicos são aqueles próximos à superfície e são arrastados pela maré. Deslocam-se passivamente com as correntes de água. Nós vamos ter dois grupos. Fitoplantas ou animal. Fitoplâncton são os fotossintetizantes, micro-organismos como algas unicelulares e cianobactérias. Fazem fotossíntese ou quimiossíntese. São os principais responsáveis pela renovação do O2 atmosférico no planeta inteiro e também os principais produtores que estarão na base das cadeias alimentares marinhas. Zooplâncton é heterótrofo, as larvas de peixes, os pequenos crustáceos que se alimentam do fitoplâncton e servirão de alimento para peixes menores e depois peixes maiores. Nós veremos que os peixes que se deslocam para onde querem fazem parte do nécton. Nécton são aqueles que deslocam, nadam para onde querem. Peixes, cefalópodes como polvos e lulas, mamíferos aquáticos como baleias, como golfinhos, tartarugas marinhas e outros. Os bentônicos são aqueles que estão no fundo, ou fixos, ou com mobilidade, rastejantes, maus nadadores. São aqueles que ficam pelo fundo, ou parados, ou se deslocando apenas pelo fundo. Então, normalmente, nós temos esponjas, corais, algumas algas vermelhas, são sésseis, são fixas. Nós temos animais que só ficam se deslocando pelo fundo, como caracóis, que são moluscos, estrelas do mar, que são equinodermos, e tubarões. Muitos tubarões, existem espécies de tubarões que são nectônicas, existem espécies de tubarões que são bentônicas, que só ficam pelo fundo. Então aqui, só para exemplificar, nós temos seres planctônicos, micro-organismos levados pelas marés, seres nectônicos que nadam para onde querem, e seres bentônicos que estão no fundo, ou fixos, ou se deslocando junto ao fundo. Então, nós temos uma diversidade considerável de seres dos oceanos, distribuídos agora próximos à superfície, se deslocando livremente, ou próximos ao fundo. Ah, perfeito. E aí, só para mostrar exemplos de seres nectônicos que nós temos, de sépias, orcas, cavalos marinhos, raias, baiacus, tartarugas e seres bentônicos, fixos, como as esponjas, e que conseguem ter um pequeno deslocamento, como ouriços, bolachas e estrelas. Legal. Nós podemos subdividir o talassociclo agora, de acordo com o nível do mar. Zona eufótica, eu verdadeiro fotoluz, até onde a luz chega, mais ou menos 200 metros de profundidade. Zona disfótica, onde agora você só tem a luz difusa, não vai dar para enxergar muito bem, entre 200 e 300 metros de profundidade. E zona afótica, onde eu não tenho luz, há ausência foton-luz. Também podemos dividir agora como zona nerítica, que está sobre a plataforma continental, e a zona pelágica, que é o mar aberto. Cuidado! A zona afótica é dividida na abacial, mais superficial, na famosa abissal, onde a pressão hidrostática seleciona bem quais organismos sobrevivem lá. Por isso nós encontramos animais bem estranhos quanto ao formato, vou mostrar aqui. E a zona adal, que é mais profunda,
está entre 5.000 e 11.000 metros de profundidade, como observamos na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico. Então, deixamos aqui. Existe a zona de oscilação das marés, a zona nerítica, que está sobre a plataforma continental de 0 a 200 metros, a zona batial, de 200 a 2.000 metros, a zona abissal, de 2.000 a 5.000 metros de profundidade, e a zona adal, de 5.000 a 11.000 metros. Aqui vai um erro comum. O pessoal ouve falar muito da zona abissal em filmes e acha que a abissal é mais profunda. Não, a abissal só vai até 5.000 metros. Existe a zona adal, que é mais profunda ainda. E aqui temos exemplos de peixes que vivem na região abissal. A zona adal, nós estamos começando a explorar. A disponibilidade de vida lá embaixo é muito menor por causa da pressão elevada, por causa agora da pouca disponibilidade de alimento. Então, na região abissal, nós observamos alguns peixes que geram a própria luz, para tentar reduzir a pressão hidrostática sobre o corpo. Então, eles têm adaptações para garantir sobrevivência nessa área. Na zona adal, fica aquela briga. Alguns questionam se tem vida lá, e se tiver, o que nós estamos descobrindo agora que tem, a diversidade é bem menor, porque as condições não são favoráveis. Saindo dos oceanos, vamos para os rios, lagos e açudes. Terminamos o talassociclo, passamos ao liminociclo, que são os ecossistemas de água doce. Estão sobre os continentes. É o menor de todos os biociclos. E nós vamos dividi-lo rapidamente em águas que se deslocam e águas que não se mexem. Águas de deslocamento são rios. Águas paradas são lagos. Mas cuidado. Existem águas lóticas, então, em constante movimento, com grande oxigenação, levando, arrastando matéria orgânica e com seres adaptados à correnteza. O ambiente lêntico é parado, mas tem renovação, seja pela chuva, seja pela mina de água, por uma fonte. Então, nós temos circulação da água e do nutriente em um local temperado. No verão, você vai ter pouca circulação, maior circulação no outono e na primavera. E no inverno, você também vai ter pouca circulação, somente pelo congelamento de superfície. Em grandes lagos, você fala em zona litorânea, zona límnica e zona profunda. Então, águas lóticas têm deslocamento, como rios, e águas lênticas seriam paradas, como lagos. Então, vocês viram que a gente tem os três grandes biociclos: o epinociclo terrestre, o talassociclo oceânico, água salgada, e o liminociclo, as águas doces. A gente precisa ter noção desse vocabulário para interpretarmos corretamente as questões que vão aparecer. Tudo bem? Obrigado pela atenção, meus queridos. Um abraço para todos e até mais.